Capítulo 4 – Pluralidade das existências. Conteúdo: 1. Da reencarnação. 2. Justiça da reencarnação. 3. Encarnação nos diferentes mundos. 4. Transmigração progressiva. 5. Destino das crianças depois da morte. 6. Sexo nos espíritos. 7. Parentesco, filiação. 8. Semelhanças físicas e morais. 9. Ideias inatas. Da reencarnação. 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Resposta: sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: é evidente. 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Resposta: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa se poupa de provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, é um espírito puro. Justiça da reencarnação. 171. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Resposta: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os seus castigos sem perdão. Nota: todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas, em sua justiça, lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova.
não estaria de acordo com a equidade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocadas. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. A única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica essa doutrina e os espíritos nola ensinam. O homem, consciente da sua inferioridade, tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar, por toda a eternidade, estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o desherdará para sempre do bem supremo e que ele poderá superá-la por meio de novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim do seu caminho, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida, ele a aproveitará numa nova existência. Encarnação nos diferentes mundos. 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Resposta: não, não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sob o mesmo globo? Resposta: pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Resposta: certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Resposta: seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. 174. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Resposta: não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor, o que pode ser pior. 175. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Resposta: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Não seria melhor permanecer como espírito? Resposta: não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Resposta: sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer noutro. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Resposta:
a muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Resposta: nenhuma utilidade teria isso. 177. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Resposta: não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como se explica, nesse caso, a pluralidade de suas existências sobre um mesmo globo? Resposta: ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 178. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Resposta: sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso, e nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Isso não pode ocorrer por expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Resposta: os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Resposta: os que faliram em suas missões ou em suas provas. 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram o mesmo grau de perfeição? Resposta: não, é como sobre a Terra, existem os mais e os menos avançados. 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Resposta: sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Abre parênteses, ver influência do organismo, fecha parênteses. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Resposta: sem dúvida, eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra, outros nada sabem. 182. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta: nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-la, e isso os perturbaria. Nota: à medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, não rastejam mais penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir.
O espírito é mais livre e tem, para as coisas distantes, percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo, como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos, e isto é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. É esse um auxílio da providência, que deseja abreviar os sofrimentos. 183. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância? Resposta: a infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém não é em toda a parte assim, precária como entre vós. 184. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Resposta: nem sempre, mas pode pedir, e se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau de elevação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que se deve reencarnar? Resposta: o grau de sua elevação. 185. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente? Resposta: não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se tornarem bons. Nota: é assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras mais atrasadas. 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Resposta: sim, e esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros? Resposta: essa demarcação não existe. A diferença, que se desfaz pouco a pouco, torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Resposta: não, ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. 188.
Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Resposta: os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda a parte. Nota: segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são menos avançados, física e moralmente. Marte seria ainda inferior, e Júpiter o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores, que, de lá, irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. O volume e a distância que estão do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos adiantado que Júpiter. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ficaram admirados de ver, neste globo tão adiantado, homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração, se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão, que, aos nossos olhos, não os colocava em primeiro plano. Em segundo lugar, que, entre a existência que viveram na Terra e a que vivem em Júpiter, deve ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que nesse mundo, como no nosso, existem diferentes graus de adiantamento, e que, entre esses graus, pode haver a mesma distância que separa, entre nós, o selvagem do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estão ao nível dos seres mais avançados, da mesma forma que não se está ao mesmo nível de um sábio do Instituto só porque se habita em Paris. As condições de longevidade não são, também, em toda parte, as mesmas de sobre a Terra, e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada havia alguns anos, sendo evocada, disse estar encarnada há 6 meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha esse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, o nosso modo de vida não é o mesmo. Desenvolvemos-nos com muito maior rapidez, embora não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Quanto à inteligência, posso dizer que tenho 30 anos de idade que tive sobre a Terra. Muitas respostas análogas nos foram dadas por outros espíritos, e isso nada tem de inacreditável. Não vemos sobre a Terra um grande número de animais adquirir, em poucos meses, o seu desenvolvimento normal? Por que não poderia ocorrer a mesma coisa com o homem de outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, pode ser uma espécie de infância comparado àquele que deve alcançar. Bem curto de vista, se revela
quem nos toma em tudo por protótipos da criação, e é rebaixar a divindade acreditar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Transmigração progressiva. 189. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta: não, porque o espírito, como o homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Resposta: o estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. 191. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Resposta: infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? Resposta: de desenvolvimento sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Nota: a vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para alcançar, por uma sucessão de períodos, a idade adulta, que é a da perfeição, com a diferença de que não conhece o declínio e a decrepitude como na vida corporal, que essa vida, que teve começo, não terá fim, que é preciso um tempo imenso, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e seu progresso se realiza não sobre uma só esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe assim de uma série de existências corporais, sendo cada uma, para ele, uma oportunidade de progresso. Da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiências e de instrução. Todavia, da mesma forma que na vida do homem existem dias que não produzem fruto, na vida do espírito há existências corporais sem nenhum resultado, porque ele não a soube aproveitar. 192. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Resposta: não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade, e se ele não progride senão num sentido,
é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Resposta: sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. 193. O homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Resposta: como posição social, sim. Como espírito, não. 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Resposta: não, visto que ela não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Resposta: sim, se arrependeu, e isso então é uma recompensa. Nota: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode, mais tarde, animar o mais modesto artesão, e vice-versa, porque as posições entre os homens frequentemente estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. 195. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? Resposta: aquele que pensa assim não crê em nada, e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como dizes, mas, uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculo errado, e é então que traz um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que, na Terra, existem homens uns mais adiantados do que outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. Nota: o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos penosa. Esta ideia o desviará mais depressa do caminho do mal, que é a ideia do fogo eterno, no qual não acredita. 196. Os espíritos, não podendo melhorar-se, senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador
pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição? Resposta: sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Resposta: teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Nota: no suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura, ele mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Destino das crianças depois da morte. 197. O espírito de uma criança, morta em tenra idade, é tão avançado como o de um adulto? Resposta: algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o de seu pai? Resposta: isto é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? 198. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito mal? Resposta: se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. 199. Por que a vida, frequentemente, é interrompida na infância? Resposta: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Resposta: recomeça uma nova existência. Nota: se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar, sem esforços, da felicidade eterna, e por qual direito ficaria isenta das condições, frequentemente tão duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos sem exceção e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos
em idade na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? Algumas não há que parecem trazer no berço a astúcia, a felônia, a perfídia, o instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem. A lei civil as absolve de suas ações, porque, diz ela, não agem com discernimento, e tem razão porque, com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos, e então sofrem as consequências, não por seus atos de crianças, mas por aqueles de suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma para todos e a justiça de Deus alcança todo mundo. Sexo nos espíritos. 200. Os espíritos têm sexos? Resposta: não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Resposta: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Nota: os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Parentesco, filiação. 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal a que uma nova alma, mais tarde, vem adicionar a vida moral? Resposta: a vida animal somente, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Resposta: não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Resposta: ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários.
ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que, entre os vizinhos ou entre os servidores, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente? Resposta: é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição e fortuna. Alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro se gabaria de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Resposta: seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos, frequentemente, são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazei por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhes ser agradável, mas até útil. Semelhanças físicas e morais. 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Resposta: não, uma vez que têm alma ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. De onde provêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Resposta: são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Resposta: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta: um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe concede. 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência um espírito inferior?
Resposta: não, mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe, muitas vezes, entre dois irmãos, sobretudo se gêmeos? Resposta: são espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. 212. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Resposta: sim, mas sua semelhança, frequentemente, faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê, algumas vezes, entre estes últimos? Resposta: não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. 214. Que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Resposta: lendas. Para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente antes do nascimento. Geralmente, não levais em conta as figuras poéticas. 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Resposta: os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem. Um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Resposta: sim, isso pode acontecer, mas em se melhorando ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão diferentes e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma a outra, certas analogias, modificadas, todavia, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, se se arrependeu. 217. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Resposta: o novo corpo nenhuma relação tem com o antigo, que está destruído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Sem dúvida, o corpo não é mais que matéria, mas, malgrado isso, ele é modelado pela capacidade do espírito que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto.
e é com fundamento que se designam os olhos como espelho da alma. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humano, tem alguma coisa que agrada, ao passo que existem rostos muito belos que nada fazem sentir e pelos quais se tem mesmo repulsa. Poderias crer que só os corpos bem feitos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos, embora encontre todos os dias homens de bem sob aparências disformes? Sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores pode, pois, dar o que se chama um ar de família. O corpo que reveste a alma, numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que pode ele ter tido uma procedência muito diferente, seria absurdo admitir-se uma sucessão de existências com uma semelhança física que não é senão fortuita. Entretanto, as qualidades do espírito modificam, muitas vezes, os órgãos que servem à sua manifestação e imprimem sobre o rosto e mesmo ao conjunto de maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório mais humilde, podem-se encontrar expressões de grandeza e de dignidade, enquanto que, sob o vestuário de um grande senhor, vêem-se, às vezes, as expressões da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saídas das posições mais obscuras, adquirem, sem esforços, os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram seu ambiente, ao passo que outras, malgrado seu berço e a sua educação, estão sempre deslocadas nesse meio. Como explicar esse fato, se não como um reflexo do que foi o espírito? Ideias inatas. 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda ao seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Resposta: nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições, frequentemente, são bem diferentes e, no intervalo, o espírito pode ter progredido. 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. 220.
Em mudando de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Resposta: sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde. 221. É uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta: é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? Resposta: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso encontramos-la por toda a parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível, porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia, e a ignorância a mistura com a superstição.